Bom dia, gente, sou eu, tio Alberto, mais uma vez, e nós vamos dar início hoje aos nossos vídeos da segunda unidade, tá bom? Para a aula de hoje, nós vamos ter nesse primeiro momento a aula de português. Então eu quero que você pegue aí e coloque perto de você o seu livro de português, o seu livro de produção de texto e também um livro de reforço. Então dá uma pausa aí no vídeo, vai buscar e volta, porque a gente vai estar estudando junto, tá ok? Pegaram lá? Então vamos lá. No livro de português você vai abrir comigo na página de número 40. E nós vamos iniciar com a leitura de uma imagem que tem lá. Abriram? Página 40. Vamos lá. Na página 40 a gente vai ter o estudo de uma imagem. Dessa imagem aqui, ó. Vocês estão vendo essa imagem? Vamos lá. A gente tem que primeiro fazer uma associação dessa imagem, tá? Então, para a gente fazer uma leitura de imagem, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o que tem nessa imagem. Então, vamos lá. Vamos descrever essa imagem. O que é que nós temos aqui? Nós temos nessa imagem mãos, várias mãos de pessoas, mãos com relógio, mãos sem relógios, pessoas de cor branca, de cor negra, de cor parda, todas com as mãos juntas. E o que é que essa imagem quer dizer? O que é que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Qual é o objetivo dessa imagem? O que é que ela quer transmitir? Vamos pensar um pouco. Vejam, essa imagem, ela vai falar a respeito da união de pessoas, certo? Aí nós temos um grupo de pessoas juntas, unidas. Como é que eu sei que elas estão unidas, estão juntas? Elas estão com as mãos juntas, certo? Então isso vai dar um aspecto de união. E tudo isso é para a gente trabalhar o assunto sobre a sociedade. Sei que vai ficar um pouquinho ruim de enxergar, certo? Que o Alberto não está podendo subir na escola por conta da pandemia, certo? Então eu estou gravando aqui de casa mesmo. Por isso que hoje o cenário é diferente, tá bom? Porque eu estou aqui em casa, tá? Mas eu vou explicar da melhor forma possível. Qualquer dúvida que você tiver, você fala comigo, tá ok? Então vamos lá. Sociedade. Eu coloquei aqui escrito o seguinte, o conceito de sociedade. O que é uma sociedade? Sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. Vamos lá. Sociedade é um conjunto de seres que convivem em forma organizada. Eu estou dizendo que é um conjunto de seres. Por que um conjunto de seres? Porque todos os seres formam uma sociedade. Como assim? A sociedade é composta por pessoas, animais? Não. Cada grupo de seres vai formar uma sociedade diferente. Nós, seres humanos, formamos uma sociedade, os macacos formam outra sociedade, os tucanos formam outra sociedade, as rãs formam outra sociedade. Todos os seres que vivem em grupo formam a sua própria sociedade. E essa sociedade ela é fundamentada de uma forma organizada, ou seja, em cima de regras, tá? A nossa sociedade e todas as outras têm regras. E essas regras são para serem seguidas. Como assim regras? Vamos lá. Vamos listar algumas regras da nossa sociedade. Primeiro, usar roupas. Na nossa sociedade, uma das regras para que as pessoas vivam de forma organizada é usar roupas quando vão para a rua. Você não vai ver uma pessoa andando no meio da rua totalmente nu, pelado. Não vai ver. Por quê? Porque isso é regra para manter a sociedade organizada. Qual é um outro costume que a gente tem na sociedade? Estudar. Estudar também é uma regra da nossa sociedade, que diz que todas as crianças têm que estudar. Ô tio, é só da nossa sociedade humana? Não. Todas as sociedades têm as suas regras. Por exemplo, na sociedade dos macacos, eles obedecem um líder. E isso é uma regra. Tá? Eles vão ter lá um líder e esse líder tem que ser obedecido. Se ele falar, falou. Os mais novos também vão à escola? Não, não tem a escola. Porém, eles aprendem todos os costumes dos mais velhos. Então, eles vão aprender a caçar, eles vão aprender a cuidar dos filhos, no caso das fêmeas. Então tudo isso são regras para boa convivência em uma sociedade. Então aqui no livro, na página 40, tem algumas perguntinhas que diz o seguinte, ó, trabalhando a oralidade. Primeiro, o que você entende por sociedade? Sabe o que é que eu quero? Você vai pegar estas perguntinhas da página 40 e vai escrever ela no seu caderno colocando a resposta, tá ok? Então você vai escrever no seu caderno as perguntas que estão na página 40. São essas perguntas daqui, ó.
que estão aqui embaixo da imagem, tá? Você vai escrever elas no seu caderno, certo? E vai botar as respostas. Aí primeiro tem o que você entende por sociedade. Segundo, que relação você estabelece entre a imagem e o conceito de sociedade. Aqui é tudo na sua concepção, tá? Resposta pessoal. Terceiro, o que caracteriza a vida em sociedade. Quarto, em sua opinião, a sociedade em que você vive é inclusiva ou exclusiva? O que é inclusiva ou exclusiva? Para viver em sociedade, a gente tem que garantir que todas as pessoas tenham os mesmos direitos. Ou seja, que eu possa ir para onde eu quiser e fazer o que eu queira, mas que um cadeirante também possa ir para onde ele quiser e fazer o que ele queira. Que uma pessoa deficiente visual possa ir para onde ele quiser e fazer o que ele queira, certo? Essa é uma regra de sociedade, que todas as pessoas têm o mesmo direito. Quando a sociedade ela cumpre esse objetivo, ela é uma sociedade inclusiva, porque ela está garantindo que todos têm o mesmo direito. Se a sociedade não está cumprindo isso aí, ela é uma sociedade exclusiva, porque ela não está permitindo que todo mundo tenha os mesmos direitos, tá? Quinto quesito. Como você percebe a sociedade em relação ao indivíduo? Como você nota que é a sociedade para você, em relação a você? Certo? Isso aqui eu quero que você reflita e escreva com as suas palavras. Sexto, você acredita que o comportamento de uma pessoa pode afetar toda uma sociedade? Ou seja, que se uma pessoa da sociedade estiver fazendo alguma coisa errada, esse erro dela pode afetar outras pessoas de dentro da mesma sociedade? Responde lá. Se sim ou se não, e explique por quê, hein? Sétimo quesito. Como você acha que a sociedade interfere nas escolhas da vida de alguém? A sociedade, ela interfere nas nossas escolhas. Como assim? Há algumas coisas que a gente quer fazer às vezes e não pode, porque não é costume nosso em sociedade. E aqui está perguntando como você acha que essa sociedade vai influenciar nas escolhas de alguém. Tá ok? Aí você dá uma pausa, responde lá e vem para a gente continuar na página 41, que é a leitura do texto. Agora vamos continuar. Vamos lá. Página 41. Acompanhe comigo, tá bom? Se possível, leia comigo em voz alta, tá ok? Para a gente poder aprender e fixar bastante o texto na nossa memória. Temos aí, página 41. Leitura do texto. Viver em sociedade. Sociedade é um conjunto de pessoas organizadas que seguem alguns padrões, cumprem regras adotadas por um grupo ou sistema, evitando qualquer problema com a vida compromissada. Cada pessoa é responsável por melhorar a qualidade de vida e do ambiente em qualquer localidade, porque seu agir afeta de uma maneira direta você e a comunidade, pois as nossas atitudes atingem a sociedade, sejam boas ou negativas, inocentes e sem maldade. Jogando lixo no chão, sujamos da terra o pulmão e perdemos a liberdade. Portanto, todos devemos, de maneira consciente, exercer nosso papel como cidadão decente, a fim de que este mundo torne-se um solo fecundo da vida para muita gente. Então vejam, a leitura desse texto ele vai falar sobre a sociedade, sobre viver em sociedade. Que nós, enquanto cidadãos que vivemos nessa sociedade, nós temos que pensar no nosso bem e no bem do nosso próximo. Como assim? Eu não vou, em sociedade, pensar apenas em mim. Não posso, porque as minhas atitudes, as minhas escolhas, elas vão afetar outras pessoas. Aquele papel que você joga no chão, ele vai poluir o solo, que vai prejudicar uma pessoa mais tarde que possa querer plantar ali. Ô tio, mas eu joguei no meio da cidade e a pessoa vai plantar lá no campo. Só que quando a chuva vem, ela vai levar aquele papel. E aquele papel vai ser levado para um lugar muito longe que a gente não tem nem noção até onde ele pode chegar. Certo? Então as nossas atitudes vão influenciar também na vida de outras pessoas, então devemos ter cuidado. Nesse texto temos 6 palavras destacadas. A primeira delas é padrões. Está lá no primeiro grupinho de palavras, tá? Temos aí padrões. O que são padrões? Vamos lá. Aqui embaixo temos o vocabulário. Vou tentar aproximar aqui para que você enxergue, ó. Temos um vocabulário aqui, ó. Então, nesse vocabulário, ele vai estar explicando essas palavras em destaque. Então, a primeira delas temos aí, ó,
Padrões. O que são padrões? Tá lá. Padrões são regras ou princípios ou modelos, certo? São regras, princípios, modelos. Então, padrões é a mesma coisa que regras. Temos um padrão a ser seguido, temos uma regra a ser seguida, temos um modelo a ser seguido, certo? Padrão é a mesma coisa que regra, de modelo. Segunda palavra em destaque, temos aí compromissadas. O que é compromissadas? Compromissadas é o mesmo que comprometidas, que se envolvem, tá aqui no vocabulário. Terceira palavra em destaque, atingem. O que são atingem? Atingem, chegam até, alcançam. Isso são sinônimos, tá? Atingem é o mesmo que chegam até, que alcançam. Próxima palavra, inocentes. O que são inocentes? Inocentes é o mesmo que ingênuas, sem maldade, sem malícia, tá? A próxima temos consciente. Consciente é o mesmo que adequado, que saber o que faz. E por último, temos aí fecundo. O que é fecundo? Fecundo é o mesmo que produtivo, fértil, que dá muitos e grandes resultados, certo? Fecundo está relacionado ao solo. Um solo é fecundo toda vez que ele é fértil, que ele produz boas frutas, frutas grandes, doces, tá ok? E temos aí na página 42 a atividade, tá? Que vai da página 42 até a 44. Primeiro quesito, temos o estudo do vocabulário, que você vai responder o primeiro quesito e o segundo através do vocabulário daqui de trás da página 41, que a gente acabou de ler, tá? Então, no primeiro quesito, você vai escrever C para as palavras destacadas se estiver corretamente empregadas na frase. E E se elas estiverem erradas. Como assim? Você vai ler a frase. A primeira frase tem aqui, ó. A plantação não vingou porque aquele terreno era fecundo. A plantação não vingou porque o terreno era fecundo. O que é ser fecundo? É ser produtivo. Então é o mesmo que eu dizer, ó, a plantação dali não vingou, ou seja, ela morreu, porque o terreno era produtivo. Aí você vai ver se tem sentido essa frase ou se não tem. Se tiver, você bota o C de certo. Se não tiver, você bota o E de errado e responde o primeiro quesito. No segundo quesito, você vai fazer o quê? Vai trocar as palavras que estão no quadro por sinônimos, ou seja, palavras de mesmo sentido que vai ter lá no vocabulário, tá? Então, não existem vontades, aí você vai ver. Para completar essa frase, que palavra você usaria? Atingem, compromissadas, inocente, consciência, se for fecundo. Achou a palavra que completaria? Troca ela por um sinônimo que tem lá no estudo do vocabulário, tá? Terceiro quesito, aqui você vai fazer através de antônimos, desculpem. Antônimos. E o que são antônimos? São palavras contrárias. Por exemplo, eu sou bonito. O antônimo da palavra bonito seria feio. Então eu completaria eu sou feio. Mas eu não sou, tá? É somente um exemplo. Outra coisa. Deixa eu ver. A chuva é boa. Antônimo da palavra boa seria a chuva é ruim. Aí você vai escrever o antônimo das palavras em destaque. Se tiver cheio, vai ser vazio. Se tiver pobre, rico. Cheiroso, fedorento. Aí você vai completar aí com o antônimo dessas palavras, tá? Quarto quesito, escolha um dos antônimos acima e elabore uma frase com ele. Aí tem 3 antônimos, você escolhe um e elabora uma frase, tá? Quinto, observe a imagem e marque um X no que representa a palavra fecundo. Temos 3 imagens, só uma está representando um solo fecundo. Página 43 é o estudo do texto que a gente leu. Aí está perguntando o primeiro quesito. Segundo o texto, qual é a definição de sociedade, de acordo com o texto, tá? Que a gente leu na página de número 41. Segundo, existem algumas diferenças entre o conceito estabelecido no texto e a definição que você conhece. Qual? Ele está perguntando o seguinte, o texto vai dar uma definição para a sociedade. Está perguntando se o que você conhece por sociedade, se é a mesma ideia do texto ou se você conhece sociedade com uma ideia diferente. Aí você vai responder. Se for uma ideia diferente, você vai justificar. Eu conheço sociedade diferente, pois... Aí você vai e diz como é que você conhece o conceito de sociedade. Terceiro quesito, tem um trecho do texto. Aí tem no trecho, regras adotadas por um grupo ou sistema. Podemos interpretar que, aí você vai marcar um X,
na frase correta que está relacionada a essa palavrinha de regras ou regras adotadas por um grupo ou sistema, tá ok? Quarto quesito, releia a seguinte estrofe do cordel. Aí temos uma das estrofes que você vai ler e vai marcar um X no que essa estrofe quer dizer. Quinto, o cordel diz ainda que, ao jogar lixo no chão, por exemplo, sujamos da terra o pulmão. Pesquise a respeito das consequências de jogarmos lixo fora do local adequado e diga em poucas linhas como essa atitude afeta as pessoas, fazendo com que elas percam a liberdade. Então isso aqui é uma pesquisa que você vai fazer e um resumo com suas palavras. E na página 44, temos aqui o sexto quesito. De que maneira podemos exercer atitudes que um cidadão decente... Que maneiras nós podemos exercer atitudes de um cidadão decente? Como assim? O que é que um cidadão decente faz na sua comunidade? Quais são as atitudes que ele tem? É isso que eu quero saber aqui no sexto quesito, tá? Sétimo quesito. O que você entende por um mundo que é um solo fecundo para toda a gente? Também é pessoal. Você vai ler e vai refletir. O que é que você entende quando eu digo assim, olha, o mundo é um solo fecundo para toda a gente? Você entende o que por isso? Aí você vai e responde. Oitavo quesito. Escreva mais uma estrofe do cordel que você pode escrevê-la a partir da ideia de que aquilo que fazemos hoje fica para as gerações seguintes. Certo? Você que vai escrever mais uma estrofe. Certo? O cordel está lá e você vai escrever mais uma estrofe para completar esse cordel de acordo com o que está sendo pedido. E chegamos ao final desse primeiro momento de português. Mas acabou? Não, de jeito nenhum. Tá ok? Nós vamos agora estudar segundo momento. Você vai dar uma pausa aí no vídeo. Você vai responder logo essas atividades de português, tá? Que a gente acabou de explicar. E conforme você responder tudinho, aí você pega o seu livro de produção de texto, certo? E nós vamos continuar nele, tá ok? Vamos lá? Livro de produção de texto, vamos trabalhar a página de número 5, que é o primeiro tipo de texto, que é descrição, tá ok? Vamos lá. Descrição. O que é uma descrição? Descrição tem a forma de descrever, de informar algo como ele é, as características de alguma coisa, certo? Aqui eu vou ter, no início do texto, uma descrição. Então eu quero pedir nesse momento que você feche os seus olhos. Eu vou ler o que está aqui no texto e eu quero que você tente imaginar a cena exatamente como eu estou lendo, tá bom? Então fecha aí teus olhos que eu vou começar. Aqui diz o seguinte, olhos fechados, hein? Não enrole não. Na sala escura, apenas um foco de luz apontado para uma poltrona vermelha. Atrás da poltrona, apenas uma parede clara, que se acredita ser branca. Na parede, não é possível ver quadros ou qualquer enfeite. No chão de madeira, um livro de capa vermelha. Um vermelho tão vivo quanto o vermelho da poltrona. E o livro parece novo. Agora, abre os seus olhos. Você mentalizou esse lugar? Imaginou como ele era? Agora olhe no seu livro, na página 5, vai ter uma imagem. E você vai ver se o que você mentalizou é parecido com essa cena ou não, tá? Olhe aí e veja se é parecido ou não. Porque esse ambiente foi um ambiente que nós descrevemos. E isso é um tipo de texto descritivo. O que é um texto descritivo? Ele é um texto, porque vai ser um textinho, certo? Escrito. E descritivo, porque ele vai estar tratando de uma descrição. Ele vai estar descrevendo um lugar, certo? Ah, tio, a gente pode descrever qualquer coisa? Pode. Como assim? Vamos lá. Vou dar um exemplo comigo mesmo. Certo? No canto de uma sala, havia um professor, alto, do cabelo cacheado, pele parda, olhos apertados, cabelo e sobrancelhas de cor preta.
Ele estava usando uma calça jeans, uma camisa branca e um sapato vermelho. Quando de repente o seu piloto, branco, com a tampa vermelha, caiu no chão. Rapidamente o professor abaixou, pegou o seu piloto e sentou-se na mesa para corrigir a atividade de seus alunos. Perceba que você consegue imaginar a cena e os detalhes, porque ela está sendo descrita, certo? Então, o tipo de texto descritivo é aquele que vai descrever, vai informar as características de algo, tá ok? Então, a gente vai ter aí descritivo por conta disso. Ah, eu quero fazer uma descrição de alguma coisa. De quê? Vamos fazer a descrição, por exemplo, de um copo. Posso fazer a descrição de um copo? Pode, vou pegar. Eu tenho aqui, ó, um copo. Certo? Eu quero fazer a descrição deste copo. É possível? Sim, é possível. Como? Vamos lá. Um copo. Vamos descrever. Me ajudem aí. Um copo amarelo. Certo? Só amarelo? Não. Com letras verdes. E também tem letras brancas. Um copo amarelo, de letras verdes e brancas, com o desenho de um leão. Fiz a descrição do copo? Fiz. Vou fazer um texto descritivo com esse copo. Em uma manhã, ele segurava o copo em sua mão. O copo amarelo, de letras verdes e brancas, com o desenho de um leão. Que copo bonito. Ponto final. Fiz um texto pequeno, descritivo, porque eu estou descrevendo a cena e o copo que está na minha mão. Então você pode fazer a descrição de qualquer coisa que você queira, tá ok? E isso vai ser um texto descritivo. Aqui no livro, na página 6 e 7, temos uma atividade, tá? Na página 6 do livro de produção de texto, cuidado para não se confundir, tá? Agora estamos com produção de texto. Na página 6, temos aí primeiro quesito. Descreva as imagens a seguir. Lembre-se de que você pode incluir as suas impressões a respeito. Você tem aí 6 imagens que você vai descrever. Como assim? Você vai fazer aquele textinho descrevendo o que tem nessas imagens. Tá ok? Do mesmo jeito que eu fiz com o copo, que eu fiz comigo e que eu li aquele texto da página 5, você vai fazer com a página 6. Vai olhar cada cena e vai descrever com detalhes, tá ok? O que está acontecendo em cada uma, como é cada uma delas. Para que alguém que nunca viu essas imagens possa fechar os seus olhos e imaginar todas elas através do que você vai escrever. Segundo, qual das alternativas abaixo trata de uma descrição? Eu tenho 4 textos. E você vai ver desses 4 textos, qual deles é uma descrição. Primeiro, segundo, terceiro ou quarto. No terceiro quesito diz, determine quais personagens correspondem à descrição a seguir. Aí você vai ver de que personagem está sendo tratado, tá? Como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo com a letra A. Diz assim, ó. Um gato gordinho, laranja e preguiçoso, que adora lasanha. Que personagem está sendo tratado aqui? Aí você vai escrever. Está tratando de um cachorro? Está tratando de um gato? Você sabe o nome desse gato? Aí você vai e coloca aqui. Aí a letra B. Um peixe fêmea azul com uma cauda e nadadeiras amarelas que sofre de perda de memória recente. Que personagem é esse? Esse é personagem de um filme, tá? Que provavelmente também você já assistiu. Então você vai colocar aqui o nome da personagem. C. Apesar de ser feito de neve, ele adora abraços quentinhos. Que personagem é esse? Também é personagem de um filme. Então você vai estar colocando aqui o nome desses personagens. E no quarto quesito diz, no espaço abaixo, cole uma foto sua e descreva-se. Procure descrever mais que aspectos físicos. Informe também algumas características da sua personalidade. Então aqui no quarto quesito, você vai colar uma foto sua. Tio, minha mãe não deixa eu colar minha foto. Não tem problema. Você vai pegar o seu lápis e vai desenhar você próprio.
Você se desenha aqui e vai se descrever. Como assim? Você vai dizer: Ronaldo é um menino alto, e se for baixo, bota baixo, com cabelo longo ou curto, que adora brincadeiras, que é chato ou que é muito legal. Então você vai descrever o seu corpo físico e a sua personalidade. Vai dizer como você é: alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, moreno, pardo. E vai dizer como é a sua personalidade. Se você é legal, se você é chato, se você é bravo, se você, o que é que você gosta de fazer. Então você faz essa descrição na página 7, no quarto quesito de você próprio, tá ok? E com isso, gente, chegamos ao final da nossa primeira aula de português, tá? Sempre nas aulas de português a gente vai estar trabalhando português, gramática, produção de texto e caligrafia. Tudo de uma vez? Não. Vai ter aula que a gente vai trabalhar português com produção de texto, como foi hoje. Vai ter aula que vai ser português com gramática. Vai ter aula que vai ser português, gramática e caligrafia, certo? Porque eu estou dividindo aqui de acordo com os conteúdos do livro. Tem assunto do livro que é o mesmo para gramática e caligrafia. Aí quando for o mesmo assunto nas 3 matérias, a gente vai trabalhar os 3 juntos, tá ok? Porque fica mais fácil para você aprender e mais exercício para você exercitar, certo? E para encerrar a aula de hoje, você não ficar sem tarefa de casa, porque eu não esqueci disso, você tem a tarefa do livro de reforço, tá? No livro de reforço, você vai responder, vai ler a página 54, tá? Que é essa página daqui, ó. Página 54, que tem uma história, uma leitura do texto sobre o rei da floresta. Você vai ler a página 54 e responder a página 55 até o 3º quesito, que é o estudo do texto, tá ok? Então lê a página 54 e responde o estudo do texto. Tio Alberto tá com muita saudade de vocês. Se Deus quiser, essa pandemia vai se embora o mais rápido possível, tá? Pra gente poder voltar a se ver. Mas se cuidem, usem álcool em gel, usem máscara se for necessário sair em casa, certo? Porque o seu cuidado vai também estar cuidando das pessoas da sua família. Então, para que todos estejam bem, para que a gente possa se encontrar muito em breve, se cuidem, tá bom? Tio Alberto tá com muita saudade. Um abraço e tchau, tchau. Até a próxima aula.